Possibilidade também é de usar esta verba para repatriar jogadores revelados na Ilha do Retiro, como por exemplo o Mikael. Está livre no mercado, ou pelo menos a Salernitana não tem mais o interesse, né, de continuar com o jogador. O Mikael tem só 25 anos de idade, um contrato lá no clube italiano até o final da próxima temporada, ou seja, até junho da temporada que vem. Do ano passado disputou apenas 9 jogos com a camisa do América Mineiro e um gol marcado. Gosto do Mikael, né? Precisa reencontrar essa confiança, a forma física, jogar com maior frequência. Neste momento, igual eu falei, ele estava treinando lá em separado no futebol italiano, mas sem jogar, sem ser relacionado para nenhuma partida. No decorrer deste ano, em 2021 pelo Sport, marcou 15 gols em 50 aparições naquela temporada. Da mesma forma, o Gustavo, meio atacante, disputou a Série A do Campeonato Brasileiro de 2021. Naquele ano, né, apenas com 19 anos, foram 40 jogos, 2 gols e 4 assistências, e foi vendido para o Al-Ahly na temporada de 2022, sendo inclusive das maiores negociações da história do esporte. Já gravei um vídeo falando sobre esse assunto, só você procurar aqui no canal. Hoje ele está emprestado, ou seja, pelo Al-Ahly, né, um clube maior, acabou não tendo muita chance, não jogou com muita frequência, e hoje está jogando pelo Al-Ittihad Kalba, esse clube também dos Emirados Árabes. 25 partidas até aqui, com um gol marcado e 5 assistências. Tem um contrato até 2027 lá no futebol dos Emirados Árabes, então não é tão simples assim comprar em definitivo o jogador, mas vem jogando com menor frequência. Nos últimos jogos foi reserva, enfim, eu ficaria de olho. Uma boa opção para meio atacante, também caindo, né, como um segundo atacante, jogador que pisava muito na área naquela Série A de 2021. Fazendo outras indicações aqui de jogadores já mais experientes, uma primeira alternativa para o meio de campo, essa função de um camisa 10, é do Lucas Crispim. Você lembra dele? Aquele mesmo ex-Fortaleza, Santos, hoje está no futebol tailandês, onde veste a camisa do Buriram United. Foi bem por lá, né, sendo campeão também do campeonato local. Marcou 2 gols e deu 2 assistências em 12 jogos e está livre no mercado. Tá? Pelo que eu apurei, o Goiás está de olho também no Lucas Crispim para a sequência da Série B. É um bom meio atacante, né? Em termos de Série B, jogou muito bem lá em 2019 e 2020 principalmente pelo Guarani, e disputou 3 temporadas completas pelo Fortaleza, sendo bem mais titular do que reserva. O Daverson também é um jogador polêmico, que voltou, né, a treinar normalmente lá no Sport. Por que não, né, pensar em uma possibilidade de um jogador mais caro? O Daverson está em reta final de contrato, tem vínculo somente até dezembro. Não é um jogador que, né, provavelmente não seria vendido por uma quantia maior no futuro, mas tecnicamente agrega bastante. 33 anos de idade, canhoto, 1,87 m de altura. Neste ano foram 8 gols e 7 assistências. Mesmo reintegrado ao elenco, ainda não voltou a jogar. O nome especulado também do Léo Natel, na minha avaliação também poderia ser uma opção interessante pelas beiradas do campo, jogador que ainda pertence ao Corinthians, e marcou 6 gols e 6 assistências pelo Melbourne City, esse clube lá da Austrália. Foi especulado no Sport nesse ano, no ano passado, tem passagens também pelo Fortaleza, Corinthians e São Paulo. Acharia sim uma boa contratação também, um jogador que tem uma dificuldade na definição de jogadas, né, apesar dos bons números lá no futebol da Oceania, né, se eu não estiver enganado, Oceania mesmo, onde fica a Austrália. 27 anos, destro, pode fazer a função na ponta esquerda e também na ponta direita. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito desta lista, né, de opções, como o Sport deveria gastar esta grana e a necessidade também de reforçar o seu elenco, balancear muito bem dívidas, infraestrutura e reforços, né, já que o Sport é assim um clube de futebol e precisa investir nesse segmento para dar alegrias para o seu torcedor, estando bem na Série B do Brasileirão, mas precisa sempre ficar atento em termos de valores, quanto também da história do Nordeste do país, superando até mesmo o Bahia e o Fortaleza com negociações recentes. A importância também do Sport, que sempre foi, né, esse clube com característica formadora, mesmo enfrentando uma fase técnica ruim, né, nas últimas 5, 6 temporadas, não é aquele Sport grandioso que o torcedor acabou se acostumando. Ainda assim, se a gente pegar o top 5 das maiores negociações, o top 4, né, 3 aconteceram de 2022 para cá, com o André, com Pedro Lima, com o Gustavo e também
com o Mikael, né? O único que entra nessa lista aí é o André, já mais experiente quando foi negociado em 2018. Tá? Em relação também à lista das maiores vendas do Nordeste, vou deixar aqui para vocês esses dois levantamentos feitos pelo site Esportes DP. Um abraço aí para a rapaziada. No Nordeste do país, agora esse ranking que estava o anterior, né, da venda do Pedro Lima, que supera o Joner Chaves, acho que essa é a pronúncia correta, foi vendido do Bahia para o Lens da França neste ano de 2024 por 25 milhões e 700, o Pedro Lima por 30 milhões e 700 acaba superando. Em segundo lugar aparece o Moisés do Fortaleza ao Cruz Azul no ano passado, Caio Alexandre, Lucas Ribeiro, o Gregory também do Bahia, o próprio Zé Rafael, tá? Estas informações das vendas atuais. Então o Sport conseguindo quebrar essa barreira e por muito, né, já que é a segunda colocação da maior venda, superando também, né, sendo superado agora pelo Pedro Lima. No segundo lugar aparecia o Gustavo, meio atacante que foi negociado lá em 2022, um valor de 11 milhões e 800 mil reais inicialmente, mais 1,5 milhões também de bônus. Tá? Então o Gustavo saindo aí mais ou menos por 13 milhões e meio de reais na ocasião. Uma boa negociação, né? Hoje o Gustavo não está em um momento técnico muito interessante, né? Mesmo assim, né, o cara é muito novo, tem só 21 anos de idade, defendendo o Al Ittihad Kalba, esse clube dos Emirados Árabes. Até o momento, né, sendo emprestado pelo Al Ahly, soma 25 jogos com 1 gol marcado e 5 assistências. Bom jogador, né, acabou sendo negociado ainda pelo Sport naquela ocasião, poderia ter ficado aqui no Brasil por mais tempo, enfim, jogado, por exemplo, a Série A, uma Série B do Campeonato Brasileiro, foi uma boa para o Sport em termos de negociação, mas com toda certeza, se destacando em um cenário mais competitivo, como é o futebol brasileiro, poderia ter sido negociado até mesmo por valores maiores. Continuando nossa lista, na terceira colocação aparece o André, aquele mesmo André Balada, em 2018, sendo vendido para o Grêmio por 10 milhões de reais na ocasião. Um valor de fato interessante, né? Já que o André não era nenhum jogador jovem, ainda assim muito bom de bola, conseguiu marcar os seus gols também vestindo a camisa do Grêmio. Hoje está no América do Rio de Janeiro, na segunda divisão carioca, soma 5 gols no time do Romário e uma assistência em 4 jogos. Vem dando certo, né? Pelo Sport, teve sim boas passagens. Na quarta colocação aparece um outro garoto revelado na Ilha do Retiro, que é o Mikael, né? Em 2022 foi negociado com a Salernitana por 9 milhões e 900 mil reais. O Mikael hoje está sem clube, basicamente, né? Ele ainda pertence à Salernitana, mas não tem nenhum clube de empréstimo ou algo nesse sentido. Vinha treinando até mesmo em separado lá na Itália. Tem contrato até a metade da próxima temporada. No ano passado jogou 9 vezes pelo América Mineiro e 1 gol marcado, né? Acaba que esses jogadores que saíram recentemente aí do Sport por uma compensação financeira, com grande expectativa, o Gustavo e até mesmo o Mikael, não demonstraram aquilo que pode ainda. Na quinta colocação, o Diego Souza, 7 milhões e 750 mil para o São Paulo também em 2018, uma transação com valores interessantes, né? Por se tratar também já de um jogador experiente, mas em 2017 o Diego Souza tinha marcado 21 gols, né? Com a camisa do Sport também. É justificável esta transação alta. O Diego Souza, que infelizmente acabou se aposentando no ano passado, 11 jogos pelo Sport com 1 gol marcado nesse seu retorno à Ilha do Retiro. Sexta colocação para o Everton Felipe, o mesmo destino, o São Paulo por 6 milhões de reais naquela mesma temporada de 2018. Né? O Everton Felipe, que recentemente acabou comentando, né, sobre a sua situação, desleixo do Sport, a diretoria acabou rebatendo, enfim, né, mas em termos dentro de campo, ajudou muito o Sport ali em 2016, 2017, e essa negociação com o São Paulo, 6 milhões de reais. Passou pelo Atlético Paranaense, Goianiense, Cruzeiro, São Paulo e o Retrô, né, em 2023 até se aposentar. Revelado pelo Sport, onde teve as suas primeiras chances em 2014. E o sétimo colocado é o jogador mais famoso aqui da nossa lista até o momento, que é o Joelito, né, jogador de seleção brasileira, comendo a bola, né, positivamente lá no Newcastle. Nesta última temporada, 27 jogos, 3 gols marcados e 3 assistências. O Joelito foi vendido por apenas 5 milhões e 450 mil na ocasião para o Hoffenheim no futebol
alemão. Então o Joelinton, mesmo sendo um grande craque, naquela época ainda sendo um centroavante, né, um segundo atacante, negociado em 2015, ainda não tinha assim despontado de vez, né? Foram 30 jogos, 5 gols e 2 assistências naquela temporada, mas convenhamos, acho que dava para o Sport ou se esperado um pouquinho, ou pelo menos ter negociado por um valor maior. Então o Joelinton hoje não deu caso, tem aquele percentual ainda, né, no mecanismo de solidariedade, foi negociado por 5 milhões e meio. Na oitava colocação, o Ciro, atacante em 2011 para o Fluminense. O Ciro, na ocasião, foi vendido por 4 milhões de reais. É um jogador também que acabou sumindo muito rápido, né? Pegando aqui o gol dele, ele passou depois, né? Ele surge ali no Sport em 2008, 2010 teve uma grande temporada, passando no Fluminense, Bahia, Atlético Paranaense, Figueirense, Remo, Joinville, e está hoje no futebol da Indonésia, tá? Isso mesmo. Na Indonésia tem 16 gols e 11 assistências nessa temporada, vem jogando bem por lá. O Ciro tem 35 anos de idade, né, mas aqui no Brasil, depois que deixou o Sport, tá, ele só foi jogar bem em 2016 com a camisa do Remo. Pode deixar a sua opinião se você lembra também do Ciro na Ilha do Retiro, jogador que marcou muitos gols, né, naquela época. Na nona colocação, o Jackson, meio atacante, né, que foi negociado com o Palmeiras em 98, por 3 milhões e meio de reais. Eu não consegui aqui fazer um cálculo rápido, tá? Mas, 3 milhões e meio em 98, chutando baixo, esse valor hoje seria pelo menos de 15 milhões de reais, tá? É uma quantia, assim, muito alta para a época. Se você tiver alguma forma de medir isso, tá? Eu tentei encontrar alguma plataforma, alguma coisa, não consegui atualizar certinho os números para hoje, mas baseado, né, com a inflação e tudo, esses 3 milhões e meio do Jackson em 98, você pode dizer que no mínimo hoje seria 10, 12, 15 milhões de reais, sem sombra de dúvidas. Então, naquela ocasião, sendo a maior negociação da história do esporte, o Jackson meia, né, aparecendo aí na nona colocação, pegando aqui o histórico dele, né, depois que ele acabou deixando, calma aí, cadê ele? Não tô achando aqui agora não. Durante, às vezes no vídeo acaba acontecendo isso, né? O Jackson Sport ou Gol, né? Às vezes o site acaba deixando a gente na mão. Hoje ele tem 51 anos de idade, né? Na ocasião também ele pelo Palmeiras foi até bem na temporada seguinte. Antes disso tinha passado pelo Maranhão, Goiás, Comercial, né? Jogou bem inclusive pelo Goiás na temporada de 95, também no comecinho de 96. Depois disso roda pelo Internacional, Cruzeiro, Ituano, Coritiba, Vitória e se aposentou ainda na temporada de 2013 pelo próprio Maranhão. E finalizando essa lista, né, na 10ª colocação, o René, lateral esquerdo, na ocasião em 2017 sendo vendido para o Flamengo, em um valor modesto também, né, de 3 milhões e 200 mil reais. Né? Então o René hoje no Internacional, reta final de contrato por lá, negociado com o Flamengo, fechando esta lista. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Qual desses jogadores você assistiu pessoalmente? Quais deles você achou, né, que tinha um potencial maior do que tenha demonstrado até o presente momento? E se o Sport conseguiu negociar bem estes atletas também, considerando os valores das transações, tá bom? Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal e conferir o link da Esportiva VIP para você começar a apostar a partir de R$1 via Pix sem burocracia. Todas as informações no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!